Luís Levi Lima, muito obrigado por teres vindo, é um prazer ter-te aqui, há muito tempo que não te via, como é que tens estado? Obrigado. Tenho estado bem, tenho saudades de estar contigo e de estar onde nós nos conhecemos, no Fialho, no Fialho boxe. exatamente. Faz-me imensa falta para descomprimir, mas tenho estado bem dentro do possível. Quarentena tem sido um desafio tremendo. Pois, o confinamento mudou completamente a minha vida, mas lá está, é um bocado forçou-me também a dar uma nova volta, a conseguir superar essas coisas todas e a descobrir coisas que eu também já tinha esquecido. Por isso, é sempre a minha forma de ver a vida, ou seja, não te focares tanto nos problemas, mas sim nas soluções, não nas coisas que te dificultam, mas sim no que vais alcançar com essa resiliência. Uhum. É muito por aí. Tu tiveste algum bloqueio no processo criativo durante a primeira quarentena? Tive, porque... Como é que isso funciona? Onde é que foste buscar inspiração? Onde é que foste... Não, é assim, primeiro é preciso explicar o bloqueio. O bloqueio não fui eu que o tive, foi o mundo que parou. Exato. Ia começar o ano, aliás, o ano com a Madonna, foi uma coisa do tamanho, abriu-me uma data de portas, tinha outros projetos que ainda tiveram mais potencial por causa disso, no Dubai, Tel Aviv, até mesmo portas que se abriram para São Petersburgo, Rússia, etc., que imediatamente foram fechadas a seguir, com o confinamento. Ou seja, eu estava a pensar que 2020 ia ser o ano ótimo, ia ser provavelmente o melhor ano da minha vida, eu ia casar e tudo, e foi tudo para água abaixo. Como é que eu arranjo força? Eu não te arranjo sempre. Na minha mulher e no meu gato. E nos meus amigos, obviamente. Mas eles dois estão lá sempre naqueles momentos que ninguém vê, que ninguém sabe, não é? Exatamente. Na privacidade são sempre eles que te elevam. Como é que tu conseguiste pintar? Conseguiste distrair na primeira quarentena? Foste conseguindo pintar um bocadinho? Foste conseguindo... Sim, eu acho que isso é um mito que as pessoas têm, que é muito giro, mas é como uma música, quer dizer, um músico consegue sempre tocar. Pode não gostar do que toca, pode não gostar do que faz, mas ele toca. Eu pinto sempre. Posso não ter vontade de pintar ou posso não ficar satisfeito com o que pinto. Mas pintar para mim é uma necessidade. Por isso é que eu dei a volta que dei à minha vida e me tornei artista plástico. Porque eu não sou artista plástico de origem. Tu és de formação. És de formação, és designer, estavas a falar. Sim, eu formei-me em design de comunicação em Belas Artes. E trabalhei uma série de anos na área, em publicidade, em ilustração, etc. E eu sou filho de um pintor e sobrinho de 2 outros pintores. Por isso eu sabia o que era a vida de artista e o que é que as pessoas acham que é e o que é a realidade disso. Por isso eu não queria ser pintor por várias razões, mas a parte comercial, as expressões e etc. era o que mais me condicionava. Mas eu percebi, ao crescer, não é? Que basicamente eu não tinha que ser como os meus pais. Eu não tinha que tomar as decisões deles. Se por um lado busco inspiração no trabalho deles e aprendi muito com isso, por outro lado, percebi que eu não tenho que fazer exatamente o mesmo e também não tenho que ter medo dessas coisas. Por isso, pintar para mim é uma necessidade desde o dia 1. Eu sempre pintei. Mesmo quando era designer, mesmo quando era escultor, ilustrador. Aliás, os meus diretores de arte, os meus colegas, os jornalistas, diziam assim, mas porquê que tu estás aqui? Porquê que não segues isto? E durante muitos anos toda a gente pressionava de... Este gajo é parvo, este gajo está sentado sobre uma minadouro e anda aqui a paginar e a fazer... Mas foi o meu processo, por isso é que eu acho, não há respostas erradas na vida, a gente tem mesmo é que descobrir o nosso caminho. E eu, a uma dada altura, percebi que a pintura não tinha que ser uma coisa estéril, ali muito minha, que ninguém sabia, muito pura e tal, até tinha certa responsabilidade em partilhar isso com o mundo. E quem me abriu essa porta foi a minha mulher. Ela é que me deu essa segurança de, podes fazer isto. Eu precisava disso, precisava de saber... Olha, se correr mal, se não tiveres dinheiro... Para não haver frustração também, da tua parte, em que podia ter sido isto, podia ter sido aquilo. E realmente apoiou-te a fazer aquilo que tu gostavas de fazer e que, se calhar, na primeira instância não pensavas que seria a tua profissão, mas depois foste forçado, entre aspas, a... Não fui, aí é que está. Eu sofro muito com ansiedade. Forçado por talento. Okay. Sim, mas quer dizer, há muita gente que tem talento. O talento não chega. É como aquela expressão que se costuma dizer gostar de uma pessoa não chega. Quantas pessoas não gostam uma da outra e separam-se? Eu acho que é a mesma coisa no trabalho. Conheço imensos colegas meus que têm talento de todo o tamanho e infelizmente não conseguiram ter sucesso sequer para conseguirem trabalhar naquilo a sério ou dedicarem-se, quanto mais dependerem única e exclusivamente do trabalho.
Eu vivo muito a ansiedade. Foi uma coisa que eu, com o tempo, também aprendi a controlar e a gerir. Às vezes, pior, mas, mas às vezes até consigo. Porque, pá, tipo, eu negava-me as coisas. A verdade é essa. E a pressão de ter que ser provider ou não, que era uma coisa que ela nunca me passou, a minha mulher nunca passou, ninguém me passou. Eu próprio é que me impunha isso, estás a perceber? Eu sou o meu pior inimigo. E ela conseguiu-me baixar esse nível de ansiedade. Ela conseguiu-me dizer, pá, faz. Arrisca. Tão se simples não for quanto isso. agora, e foi só. Foi um ponto que faltava. Foi um ponto que faltava em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Ela é a minha vida, por isso é que eu quero casar com ela. Claro que sim. Tu sentias alguma pressão com o facto dos teus pais serem artistas também, ou passava-te um bocadinho ao lado? Claro que tens sempre essa ligeira pressão. Sentia, mas atenção, a minha mãe não é pintora, a minha mãe é designer gráfica. Já tinhas dito. Por isso, lá está, eu acabei por fugir à profissão do meu pai e depois fui para a da minha mãe. Isso é o que toda a gente casa comigo. Olha, não queria ser um, foste outro. Mas, sim, eu sentia até porque o meu tio David, o meu pai e o meu tio Abrão têm... O tio Abrão e o meu tio David têm 50 anos de pintura. O meu tio David tem trabalhos na sede da ONU, tem os retratos de todos os presidentes de Cabo Verde. O meu tio David e o meu tio Abrão têm trabalhos no Museu do Vaticano. Pronto, e a verdade é que eu senti uma pressão imensa, porque nós somos muitos. O lado do meu pai é cabo-verdiano, o lado da minha mãe é português, eu sou mix, né? Isso é outra coisa engraçada, depois se quiseres falar, mas eu sentia que somos muitos, somos quase 30 primos e ninguém pinta. Uau. Era tamanha a pressão que ninguém se dedicou à pintura e eu próprio não me dediquei. E depois a uma dada altura eu percebo, mas para que é que eu estou a carregar isto tudo? Porque é que eu me estou a deixar? Lá, novamente esta questão do eu próprio é que sou o meu inimigo. Porque é que eu estou a deixar que isto tudo me impeça de fazer aquilo que eu mais quero fazer? E por outro lado, fui buscar força à família em si, porque, quer dizer, tanto de um lado como do outro, do lado da minha mãe como do lado do meu pai, o meu tio David veio de Cabo Verde para Portugal de barco. Há quantos anos? 60 anos, 50 anos. Vocês são originalmente de São Vicente? Não, a família do meu pai é de Santo Antão. Ah, Santo Antão, ok. Ele é em frente, exato. Mas quer dizer, só essa travessia e tudo o que eles fizeram, e a família da minha mãe no Norte, uma realidade muito complicada, e não tiveram medo de nada, porque é que eu hei de ter? E quando eu consegui encaixar isso, e eu não sou, porque tu conheces-me até no meu box, quer dizer, eu não sou propriamente o gajo de estar assim, choninhas, mas... Não era nenhuma. Mas percebi que precisava dessa... de os deixar orgulhosos até, sabes? De mostrar, tipo, e inspirar. Agora vejo muito nos meus sobrinhos e na malta mais nova, já um bocado tipo, ok, há um futuro. Que era uma coisa que os meus pais, o meu pai e os meus tios tinham muito medo. Tanto esforço para construir um nome, não é? E a família não ia ter continuidade. E eu sinto isso eu carrego com algum orgulho. E estás sem pressão a conseguir fazer isso? Ou sentes que sim, ainda sentes alguma pressão? Sentes alguma pressão? Pá, a pressão tenho sempre. As obras que tens são absolutamente incríveis. Obrigado. Já vi várias obras e tive o prazer de ver as obras da Madonna, de Dina Santiago, aqueles quadros dos leões, como tínhamos agora aqui na imagem. São pinturas incríveis. Obrigado. Apesar de ter expressão, obviamente, mas estás a conseguir replicar e conseguir continuar o legado, tentar continuar o legado do Levi Lima. Mas é mais o que disseste agora. Essa parte do replicar era uma coisa que eu carregava muito de não ser eles. Eu não queria que o meu trabalho fosse sequer semelhante ao dos meus pais, ou do meu pai e dos meus tios. Mas depois eu percebi que não tinha que me esforçar para ser diferente, porque eu sou diferente, eu sou outra pessoa, tenho uma forma diferente de ver, tenho outras vivências, e isso aconteceu espontaneamente. Eu não replico de todo. eu até às vezes, ao início as pessoas tinham muita tendência para me dizer isso, eu acho que por associação. Ok, ele é o filho do Miguel, ele é o sobrinho do David. Mas hoje em dia tenho isso, tenho a minha linha, tenho o meu trabalho, a coleção do Pestana, que hoje em dia já há 12 quadros que são conhecidos, posso dizer agora, ainda não é público por questões de confinamento e de contrato, mas a coleção já cresceu, já são 16. Boa. Ainda não é pública, ainda não foi permitida mostrar a restante coleção, mas há de ser brevemente. Foi uma ideia minha completamente detonada, que é, eu como filho de cabo-verdianos, e como filho português até, um dia gostava de fazer isso igual. Mostrar a cultura portuguesa
ao mundo, eu ressentia que havia uma responsabilidade de como é que, as pessoas perguntam muitas vezes, como é que tu foste introduzido à cultura cabo-verdiana tendo nascido cá em Portugal? Como é que tu te dizes, ou há quem me diga até como é que tu tens a audácia de dizer que és cabo-verdiano? Eu tive contacto com a cultura cabo-verdiana através da comida, da música, de vários objetos que iam chegando. Os slides das fotografias do meu pai. Mas quer dizer, havia uma espécie de embaixadores para mim do que era a cultura cabo-verdiana. Primeiro era o meu tio David e toda aquela galeria e as pessoas que ele recebia lá. Depois eram os espaços Beleza, o Enclave, etc. E tal, onde eu via músicos que depois, com o tempo, eu comecei a perceber que eram amigos do meu pai, que eram colegas, que eram conhecidos, o Tito Paris, o Bana, o Paulinho Vieira, que ia lá à casa comer. Quer dizer, todas essas pessoas, e depois é que me fizeram perceber o que era aquilo. A comida da minha avó, a comida da minha tia, todas as pequenas coisas que chegavam, as garrafas de Petromax com grog lá. Petromax era de gasolina, mas era assim que as coisas vinham. Grog, dizer, não vinha numa garrafinha com rótulo a dizer grog. Rótulo, de todo. Vinham o queijo de cabra completamente embrulhado. Havia um lado edgy daquilo, mas era engraçado, não é? E eu senti que essas pessoas não tinham a devida visibilidade. Ok, Cesária, toda a gente conhece, em França, em Paris, etc. E ela tem responsabilidade e tem todo o mérito por ter conseguido trazer o holofote para... E eu senti exatamente isso. Pá, eu tenho que dar... Estas pessoas têm que ser, como o Dino disse, imortalizadas. Têm que ser... ser conhecidas, não só pelo trabalho efetivo com músicos, mas as caras delas. Eu pensei, isto eu posso fazer, isto eu consigo fazer. E comecei a coleção com aqueles 4. Mas foi de uma forma muito arriscada, porque foi num ano que, pronto, olha, a vida não estava a correr assim tão bem, mas eu decidi que aquilo tinha que acontecer. E fui para lá um bocado com uma mão à perna, uma mão atrás, outra à frente. Mas arrisquei, e são quadros de 1,5 m por 1 m cada um. São enormes, já vi isso. Isso está na Pestana de... Agora já não está. Já não está. Porque estão cá em Portugal. Agora já estou a dizer mais do que eu queria dizer. Mas pronto, elas... Não, digo, não faz mal. Não posso dizer o que é que vai acontecer, porque ainda não está fechadíssimo. Mas está cá em Portugal. Mas tiveram no Pestana de... Tiveram 3 anos. 3 anos. No Pestana de Cabo Verde, no Hotel Pestana Trópico. No Trópico. Tiveram lá 3 anos, fez parte deste projeto e foi toda uma coleção que foi sendo feita por um investidor que basicamente acreditou no meu projeto. E pá, hoje em dia é um dos meus orgulhos. O Dino, por exemplo, quando eu fiz o retrato dele, foi a única pessoa a quem eu mostrei o retrato antes de ser exposto, porque ele é meu amigo e, bem, enfim, deu-me um certo prazer, um certo gozo poder homenagear um amigo. E ao mesmo tempo, quando eu decidi pintá-lo e quando vendi a ideia ao colecionador, ele estava tipo, então, mas quem é o Dino? Este gajo, tipo, ao pé do Bana, da Cesária, para ele, não é? O Dino ainda não era uma figura desse plano. E eu disse, não, olha, este gajo é o futuro. Este gajo é o futuro, garanto-te que ele vale a pena. E ainda foi a única pessoa que ao início houve ali uma guerra com o colecionador, porque ele realmente, pronto, é uma outra geração, também não colecionava, não conhecia tão bem, mas eu bati o pé e consegui. Pá, e quando o Dino vê o quadro dele, ele diz assim, epá, isto sou mais eu do que eu sou agora. Porque eu pintei como amigo, percebes? Isso tiveste é outra leveza a pintar, outra falta de pressão, se calhar. Por um lado tinhas essa pressão de não desiludir o teu amigo, se calhar. Não tinha pressão nenhuma. Tinha mesmo aquela coisa do... Eu pintei-o como o Dino, não o pintei como Claudino, não o pintei como Dino de Santiago, cantor, blá blá blá, essa coisa toda. Porque nem sequer... Lá está, a pintura é isso, é como a música, quer dizer, às vezes tu podes ter um trabalho mais comercial, em que tens algumas pressões ali, e às vezes tens literalmente a liberdade de fazer o que queres. Pá, eu no retrato dele fiz o que me apeteceu, não tive nenhuma... Aliás, eu nem queriam que eu pintasse ele, não é? Queriam que eu supostamente escolhesse outra música na altura. Por isso, até te digo, se o colecionador tivesse dito que não, eu teria pintado o Dino à mesma. E tinhas oferecido ao Dino? Eu ofereci-lhe um trabalho, por acaso ele tem um outro trabalho, e essa história é gira. Tipo, ele tem um filho, agora recentemente, que é o Lucas. E eu antes da mulher dele, está grávida até, eu ofereci-lhe um trabalho que é o Lucas. E depois, quando o meu dele nasce, ele me diz, olha, tenho um filho, não sei o quê, vou ser pai. E sabes qual é o nome? Lucas. Eu fiquei assim, quê? Como? E eu nem queria acreditar naquilo, mas realmente, pronto, eu acho que o Dino é das melhores pessoas que eu já conheci. Vê-se uma leveza enorme no Dino, é verdade. E a maneira como ele canta também, eu gosto imenso do Dino Santiago, acho imenso a piada, a voz dele, a leveza, ele já fez back vocals durante muitos anos também de bandas portuguesas. De malta Mas há muita malta que tem uma persona, que tem uma máscara, que tem conheces ao vivo e depois conheces nos shows e ficas tipo, ok, este gajo quando está connosco é diferente.
E o Dino não tem de todo, ou pelo menos eu, pode ser por ser amigo e não conseguir, Exato, se calhar outras distinguir. pessoas veem de outra forma, mas eu realmente não sinto que vejo as entrevistas dele, vejo os concertos, estou com ele a jantar em casa, ou seja o que for, e ele está na mesma, e eu admiro isso nele, é uma das coisas que eu também gostava de continuar a ser, infelizmente sinto que não me deixou, não me faz diferença essa coisa da fama, ou de ser mais reconhecido ou não, e não quero que isso me afete, eu acho que é aí que as pessoas perdem, é aí que as pessoas se tornam... Mudam e mudam muitas vezes, às vezes até para pior. O Dino inspira-te também. Admiras e inspira. Sim, eu acabei de dizer. Inspira-me, dá-me todo. Tenho um respeito enorme pelo caminho que ele fez. Também sei das dificuldades e as coisas todas que ele passou e que passa. E lá está, é isso. Manteres-te tu mesmo, fazeres o teu trabalho, teres orgulho no teu trabalho e continuares a ser exigente contigo mesmo, que é outra coisa que ele também é. E eu também sou... a minha mulher está sempre a dizer, eu sou o meu maior crítico, é verdade. E ainda bem, eu acho que enquanto continuar a ser... que tens a paixão acesa e que queres mesmo... Exato, queres mesmo aquilo e queres ter sucesso. Sucesso não necessariamente... Não. Queres fazer as coisas bem e tu és crítica. Todos queremos, claro. Tenho que pagar as contas e quero viver e quero estar bem na vida, mas não tenho aquela coisa do sucesso em relação às pessoas, eu vou pintar isto que as pessoas gostam. De todo, olha, eu quando eu fiz uma exposição na Assembleia Nacional de Cabo Verde com o meu tio, o salão grande, entravas e era logo aquilo, eram 33 obras. E nessa altura já estava com a coleção, já tinha uma data de coisas que tinham corrido muito bem. Pronto, já teria, espaço para... agora vou fazer uma exposição comercial e vou vender tudo. Pronto, e estava toda a gente à espera que eu se calhar fizesse temas mais atrativos. E eu, nessa altura, infelizmente foi uma altura que tivemos alguns problemas a nível de saúde na família, com a minha sogra, oncológicos, e eu fiz uma data de quadros de depressão e tristeza e etc, que são aqueles retratos dos miúdos que as pessoas adoram, mas que naquela altura foi um choque. Foi tipo, então, mas onde é que está o funaná? Onde é que estão as batecadeiras? Onde é que está o movimento e as cores? E lá está. Eu não tenho esse compromisso. Eu tenho um compromisso, é comigo mesmo. É fazer o meu trabalho bem feito, fazê-lo como eu sinto e transportar para a tela, para as telas, para os suportes, o que eu entender, aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu quero passar às pessoas. Seja para as fazer pensar, seja porque eu próprio preciso de mandar cá para fora. A tua emoção passa para a tela. Isso sem dúvida. Sem dúvida. Se não passar alguma coisa... Eu costumo dizer que a arte pode ser tudo menos indiferente. Eu acho que é como a música. Eu posso não gostar... Eu por acaso tenho um gosto musical bastante eclético, mas eu posso não gostar de uma música, mas se ela me tocar ou se me fizer sentir algo, eu acho que resultou. Agora, se a música passar e não há nenhum tipo de reação, sim, é uma coisa completamente... E eu tenho a mesma postura em relação à arte. Posso não gostar. Pode ser uma coisa que eu olho... me amarrasco, como se costuma dizer às vezes quando não só é. Mas a verdade é que aquilo causou-te uma impressão, deixou-te alguma coisa. Por isso, se fez isso, para o bom ou para o mau, resultou a meu ver. E que para além do Dino e da tua família, em quem mais é que te inspiras e onde é que vais buscar inspiração? Entendo. A minha avó era tipo a minha vida. A cultura cabo-verdiana também te inspira bastante? Sim. Não, era isso que eu te queria dizer há bocado. Eu, como mix que sou, que sei, e as pessoas olham para mim tipo, mas nasceste em Portugal e tal lá. Eu inspiro-me imenso, tanto nas duas casas que tenho, percebes? E vejo o que é que eu posso contribuir e o que é que eu posso trazer para estes dois sítios. Como é que eu posso mostrar estes sítios às pessoas? Eu estou a fazer uma coleção agora que em setembro, se tudo correr bem, vou expor, que é uma completamente diferente de tudo o que fiz agora, mas é exatamente isso. Como é que eu vejo estas coisas? Porque é o que tu estás a dizer. Inspiram-me? Claro que me inspiram, porque, primeiro, o que é que tu disseste há bocadinho que eu era de São Vicente, porque se calhar até nem foi intencional, mas as pessoas acham que Cabo Verde é São Vicente, Sal, Boa Vista e pronto, pouco mais, não é? Não conhecem Santo Antão, não conhecem o Fogo, não conhecem São Nicolau, não conhecem todo o conjunto de ilhas e quanto mais a cultura e as pequenas coisinhas de cada ilha. Eu sei, eu conheço. Por isso eu tenho essa responsabilidade. Tenho essa necessidade até de dizer, de mostrar e de fazer as pessoas apaixonarem-se por aquilo. Eu inspiro... Quando o meu pai, eu falava de que... Eu comecei a conhecer Cabo Verde através da comida e da música. Outra parte que eu falei era os slides. Porquê? O meu pai é artista plástico, mas fotografa muito. E ele fazia projeções até ao fim do dia.
slides que ele fazia nas viagens. Pá, eu, quando fui a primeira vez a Cabo Verde, fui com um amigo meu, que é o Adriano Santos, que tem 70 anos, é muito mais velho que eu, mas é um grande amigo meu. E ele agarra no carro e não andamos, tipo, por Santa Tão afora, que é muito montanhoso, é tipo Açores em bruto. Para trekking é ótimo. E ele dizia assim, olha, aqui é o Calhau, aqui é o Pinhão, aqui é não sei o quê. E eu assim, eu sei, então, aqui é nananana. E ele, mas como é que tu sabes isto? E eu, então, porque eu não estive cá, mas já estive cá milhares de vezes. Ele, mas como assim? Então, através das fotos do meu pai. E eu conhecia as ilhas, conhecia aquilo tudo, porque eu repetia constantemente, eu queria ver aquilo, havia uma certa necessidade de... Mas espera lá, se eu sou daqui, porque é que eu não sei? Porque é que eu não vivo isto? Como é que eu hei de? Eu tinha uma grande sede nesse sentido. Ultimamente tenho pensado que também tenho a responsabilidade de fazer isso em relação a esta zona. A tua família portuguesa é de origem de que zona em Portugal? Não, a da minha mãe não é de cá originalmente. Eles são de Espinhos, Moris, etc. Cortegaça, mas a minha vida de cá foi praticamente toda em Cascais. Em São Pedro, foi onde eu nasci. Toda aquela zona, comecei a carregar ultimamente esse peso. Não sei se foi por causa da pandemia, sempre pensei em como é que eu poderia fazê-lo. Mas ultimamente... E depois conheço pessoas, como estávamos a falar, exato. E aquilo estávamos a falar há pouco antes de começarmos a gravar. As pequenas coisas que eu também sei, que a maioria das pessoas já não sabe, ou que já desapareceram. E porque é que eu hei de partilhar, não hei de ficar com isso só para mim, percebes? E isso é das coisas que eu mais sinto responsabilidade ao pintar. Se eu tenho, e se eu sei, quando eu conto estas histórias e as pessoas gostam tanto e ficam tipo curiosas, porque é que eu hei de as guardar para mim? Porque é que eu não hei de partilhar com o mundo? E começo cada vez mais a sentir esse peso. Até porque tens uma grande cena cultural aqui em Cascais, tens vários artistas de várias bandas, artistas plásticos, claro. Tu és um exemplo, tens músicos que também já falámos deles. Sim, eu conheço imensa gente de cá, de criança, que entretanto tiveram mais ou menos sucesso, o Ventura, que é o Richie Campbell, o Dengazo, que era o Denga, não era? Dengazo, sei lá, tantos, mesmo aí na Astério, o Lotes Bar, para mim foi a minha infância, toda aquela zona. A Praia de São Pedro, eu acordava de manhã e os meus amigos iam-me bater à porta, antes de telemóveis, né? E nós íamos todos a correr para a praia e passava lá o dia, porque a galeria do meu tio é em São Pedro de Estoril. É ao pé do Mini Impresso, aquela rua. E nós passávamos na galeria, era obrigatório, e passávamos lá à tarde. Éramos às vezes 30 pessoas, parecíamos uma cancelada de putos. Mas tudo. São João, Lazarujinha, que lá está outra coisa que quase ninguém... Hoje em dia voltou a estar um bocado mais. Mas quando eu era puto ninguém ligava nenhuma àquilo. É verdade. Eu gostava de contar um cenário idílico. A Zarginha é um cenário... Eu acho imenso piada à praia. Aquilo é uma baía tão pequenininha, mas é tão complexo ali a nível... Eu acho que temos que ser nós. Aliás, posto de outra forma, se não formos nós a falar das coisas que gostamos e que nos acarinharam e deram força para sermos o que somos hoje... Quem é que vai ser? Alguém que não vive cá? Alguém que não sabe? Alguém que vai pintar só porque é um postal? Alguém que vai tocar uma música só porque está na berra? Não, acho que temos mesmo essa responsabilidade. Sim, fala-se muito da economia global e às vezes alguns países acabam por perder a sua tradição, a sua cultura. Não digo perder, mas acabam por deixar esfumar um bocadinho a cultura. Sim. E nós temos que a preservar, temos que ser nós mesmo a alavancar isso e a manter aqui, ok, Cascais tem muitos turistas, tem isto e aquilo, mas... Também há muita cultura e há muita paisagem, há muitos artistas, há muita beleza. E é lindíssimo, não é por nada que Cascais e Estoril eram a coqueluche da Europa nos anos 60, quer dizer, toda a classe rica europeia queria vir para o Estoril passar férias. É porque efetivamente, e continuamos a ter, os anos de turismo antes da pandemia mostraram cá interesse. Mas lá está, eu acho mesmo que temos que fazer isto. Temos que fazer, senhor. Tu estávamos a falar um bocadinho, tu nasceste basicamente com o pincel na mão. Nasci. Eu costumo dizer que nasci e cresci com arte. Não foi uma escolha minha. Não foi uma coisa que eu decidisse. Não tiveste hipótese, salvo seja. Sim, eu tenho uma história gira que eu quando era pequenino, há aquela coisinha do faça um desenho e metem os miúdos tipo, com 2 ou 3 cores a fazer. E 90% dos miúdos fazem uma folhinha com relva, uma casita e uma árvore. E um sol. Vá, ok. 90% dos miúdos fazem isto. E eu fiz todo um quadro que parecia um Pollock, que era assim, um movimento circular. Muito estranho. Eu meti uma mão nos verdes, outra mão nos vermelhos. Eu fiz um quadro muito estranho. Tu olhas para aquilo hoje em dia e ficas assim, realmente...
E a minha professora achou aquilo tão estranho que chamou a minha mãe, porque desconfiou que se calhar eu tinha qualquer problema. Eu acho que ela achava que eu era autista, não sei qualquer. Mas chamou mesmo, chamou os meus pais, porque, olha, isto é muito estranho, porque todos os alunos fizeram a casinha e o solzinho e a árvorezinha, e o seu filho fez isto. E felizmente o meu pai virou-se e disse, mas já alguém lhe perguntou o que é que ele fez? E ele disse, não, então se calhar é melhor perguntar. Exatamente. E perguntaram-me, eu disse, então, é uma rocha, é uma pedra enrolada no mar. Porque eu em São Pedro via as rochas em setembro. Vinham para o mar e levavam, e voltavam sempre aquele movimento das ondas. Brutal. E realmente tu vês. Aliás, aquilo até tem shading e sombras e tudo. É uma cena tão brava, porque obviamente tinha tipo 4 ou 5 anos. E tens o movimento da onda. Tens realmente uma coisa mais escura lá no centro, que é a tal pedra que eu estava para ali a falar. E quando eu explico aquilo, o meu pai fica assim, está a ver, pronto. Ele não é maluquinho. Exato. Tem um propósito. E isso é muito giro, quer dizer, lá está, não foi uma escolha. Eu tinha ali coisas. A minha mãe também tem outra, que é um livro pequenininho de ilustrações que eu fiz quando era muito puto. Eu pintei a minha avó, fiz uma ilustração do que é que era a minha avó, e era um sapo com saltos altos e uns brincos enormes. Quer dizer, é quase aquela coisa do Picasso, não é? Nós nascemos crianças e depois é que perdemos a cena. Eu hoje em dia já faço ilustrações, já fiz uma série de cenas, tanto a nível de publicidade como livros de ilustração infantil, e às vezes é difícil recuar e começar a abstrair-te completamente dos nossos preconceitos e os tabus. Quer dizer, eu ali puto pintei a minha avó, que era das pessoas que eu mais gosto do mundo, infelizmente já faleceu, como um sapo. Pá, não sei porque é que eu fiz aquilo, até hoje em dia penso e pensei, pá, coitada da minha avó. Mas alguma razão haveria. E eu realmente era criativo, pequenino. Acho que era mais criativo do que sou hoje. E lembras-te da reação da tua avó? Epá, não. A minha mãe mostrou-me isso há bem pouco tempo. Eu até tenho boa memória, mas eu já não me lembrava. A minha mãe é que me mostrou. Já viste isto que tu fizeste quando eras pequenino? E, pá, eu tenho muitas. Aquilo é um livrinho com montes de bonequinhos. Era tipo o pai, a mãe, eu não sei o quê, né? E eu não fiz o típico stickman, estás a ver? Que a maioria dos miúdos fazem. Exatamente. Fazia coisas mesmo... Pronto, é o que eu digo, que com aquela idade realmente eu tinha uma criatividade maior do que tenho hoje, se calhar. As miúdos têm uma criatividade incrível. E aliás, falando nisso mesmo, tu já deste aulas a miúdos e... Exato, mas mostraste o teu trabalho a miúdos. De que forma é que achas que é importante para os miúdos começarem a pintar ou exprimirem-se de outra maneira? Sem dúvida nenhuma. Eu não dei aulas, desculpa cortar-te, mas eu não dei aulas, não é porque fosse errado dar aulas, mas eu não me sinto, eu tenho um grande respeito pela profissão de professor. Até porque o meu tio e tenho outros tios meus que também são, e sempre tive felizmente maus professores, mas também tive muito bons professores, que às vezes, em certos momentos da minha vida, se não fossem eles a darem-me toque ali, eu se calhar tinha ido para outro lado. E eu não me sinto capacitado para dar aulas. Ou seja, eu tenho respeito ao ponto de saber cada macaco no seu galho. Eu quero fazer uma coisa que tenho vindo a fazer sempre, e infelizmente com a pandemia tive que parar um bocado. Eu faço uma coisa que eu chamo partilhas. Porquê? Tem às vezes workshops, tem às vezes partes mais práticas, tem tudo isso, mas uma coisa é certa, eu vou lá fazer uma coisa que eu gostava que tivessem feito comigo. Eu vou mostrar que é possível ser artista. Eu vou partilhar a minha experiência. Eu chego lá, literalmente, eu apresento, eu falo um bocado como estou a falar aqui, completamente descomprometido. Já fiz cá em Portugal, já fiz em Cabo Verde várias vezes. Tento que os miúdos fiquem à vontade. Levo quadros, levo espátulas, pincéis, levo todas as coisas para eles tocarem, para sentirem, para verem. Levo os livros de ilustração que fiz, levo as revistas quando trabalhei na Time Out. Mostro mesmo tudo. Eu quero que eles sintam, quero que eles vejam, quero que percebam. Ok, ser pintor não é só uma coisa de... Como alguns pais, infelizmente, ainda hoje dizem, não, isso não dá, não te metas nisso, vai ser engenheiro ou não sei o quê. Há pessoas que vivem disto, mas eu também lhes passo a responsabilidade. Eu não passo só a ideia de que é fácil. Eu falo mesmo de tudo. Claro que não vou ter um discurso tão elaborado, mas passo-lhes a ideia de que é difícil, é preciso esforço, mas é possível. E é incrível como há crianças primeiras perguntas que fazem. É impressionante. Outra que eu aprendi com o tempo foi chegar ao fim e perguntar, então, o que é que vocês aprenderam? E há miúdos que me dizem, tipo, eu aprendi, por exemplo, da coleção, que eu falei da coleção dos músicos, eu aprendi que a arte pode ser uma forma de homenagear pessoas que já morreram. Uma criança vai com 7 anos. Uau. E se olhar para ela... primeiro, eu nem sequer usei aquela palavra dos mortos, ou etc. Mas, quer dizer, ela percebeu.
aquela pessoa era uma pessoa que ele gostava muito. Eu acho que foi por causa do Bana. O Bana era uma pessoa que eu tinha uma grande relação e faleceu. E ele percebeu, ok, ele gostava muito desta pessoa, mas conseguiu fazer algo que toda a gente hoje em dia gosta e fala mais dessa pessoa, se calhar, por causa dele. Ou seja, o meu objetivo com essas partilhas e com os workshops é fazer as pessoas, os miúdos, perceberem que é tão viável e tão meritório seguir arte, cultura. Quando digo arte, eu às vezes eu vou lá e falo muito dos músicos também por causa disso. Falo muito de todas as atores, whatever, porque quero que deixe de haver tanto tabu em relação a isso. Quero que as pessoas realmente pensem, como a minha mãe e o meu pai felizmente me deram, como é que se ia dizer, mecanismos para isso, de tu vais fazer aquilo que quiseres. Eu felizmente tive pais que me deixaram fazer isto. Portanto, eu fiz os meus trabalhitos paralelamente porque queria ter dinheiro para aquilo e para aquilo outro e eles deixavam-me. Não, mas eu acho bem incutir essa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, eles davam-me liberdade, mas incutiam-me e pediam-me a responsabilidade que vinha com ela. É isto. Se tiveres isto, está ótimo. Pá, tu queres ser surfista? queres ser técnico de som? Queres ser músico? Queres ser bailarina? Por exemplo, eu vi uma miúda lá. Vê lá tu. Eu a falar de pintura durante uma data de tempo numa dessas partilhas e a miúda a dizer-me, então e dança? E ela percebeu. Este gajo está-me a abrir a porta. Ele está a dizer que é possível. Conhece alguém que pudesse vir cá? E era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas, como eu, artistas de toda a espécie e feitio, eu, por exemplo, eu faço essas coisas completamente gratuitamente. Eu não cobro nada às escolas de todo. Eu levo tudo, houve escolas que já me pagaram gasolina, quiseram dar-me coisas, mas eu nunca cobro. Eu queria era que malta como eu percebesse, tipo, se nós dermos de volta, se nós dermos potencial às crianças, se nós dermos fé para eles acreditarem que conseguem fazer as coisas, pá, só podem vir coisas boas dali. Nós gostaríamos de certeza que nos tivessem feito isso. Sem dúvida. E eu sinto que, pá, eu tive sorte. Eu tive sorte com os pais que tive. Eu tive sorte na vida de felizmente ter conseguido. E se tivesse aqui a minha avó agora dizia, pois filho, a sorte está-me trabalhinho a ter. É verdade. Mas, e tive o trabalho que é adjacente a isso. Mas também não consigo negar a sorte. Por isso sinto que há uma certa responsabilidade em me devolver. Pá, e é tão gratificante. Tão gratificante. Tens algum miúdo hoje em dia, já depois de alguns aninhos que tens dado... Manda mensagem. Tens? Tenho em Cabo Verde o Gabriel que está constantemente, tipo... Então, senhor... Ele chama-me professor, pá, que é uma coisa que uma das primeiras coisas que eu digo sempre é, eu não sou nenhum professor, eu sou só artista, venho aqui falar com vocês. Não, mas eu percebo, é como tentar falar com uma pessoa mais velha e está você e ela pede tu e eu... E ele diz-me sempre... Olha, já fiz isto. Olha, estava a pensar, mas e tem algum conselho? E, quer dizer, está constantemente a pedir-me... E eu tento sempre responder-lhe. Isso é uma coisa que há muita gente que me diz. Pá, mas como é que tu respondes sempre aos comentários, quase todos, do teu Facebook e do teu Instagram? Eu acho que devo. Não é porque eu sou obrigado. Eu acho que devo. Eu acho que se alguém perde o tempo mesmo de... Ok, não é fácil. Pôr os emojizinhos, não sei o que, dos coraçõezinhos, whatever, ok, fico um bocado naquela do ok, toma lá os corações também. Mas a malta que realmente comenta e me diz qualquer coisa e me pergunta, principalmente, quem tem curiosidade e tu até sentes cá certa vergonha, pá, nós temos essa responsabilidade. Eu sinto essa responsabilidade de ok, eu estou aqui. Eu vou tentar ter a disponibilidade sempre que puder, principalmente para essas pessoas, porque eu já fui essa pessoa. Percebes? Eu já fui essa pessoa. Gostavas de ter tido esse apoio também, exato. Isso. Como é que nós conseguimos mudar um problema do qual, infelizmente, já sofremos? Ou não é fazendo parte desse problema, não é? É tentando resolvê-lo, é tentando dar uma resposta. E eu sinto muito isso. Eu sinto que... E as escolas, pá, é brutal. Os professores, então... Já tive professores que adoraram. Tipo, adoraram eu ter aceito e ficaram assim. Já tive escolas que desconfiaram. Este gajo que eu aqui e não cobra nada. Isto é porque ele deve ser... Nem sei se devem achar que eu sou uma coisa qualquer. Mas acharam estranho. Eu fiquei mesmo assim, tipo, a sério. Pronto, tudo bem. E não fui. E tive professores mais e menos... pronto, que facilitavam a coisa. Tive professores que ficaram todos entusiasmados. E que até queriam ir ao meu estúdio e não sei o quê. E já queriam fazer uma série de coisas. E a escola, infelizmente, pronto, não podia. Por outras limitações. E ok, eu entendo. Mas também tive professores que ficavam... epá, isto acha que vai ser bom fazer esta coisa, ponha só aí a pintar só assim meia horinha. E eu cheguei à tarde das 8h30 às 4 da tarde e fiz 3 turmas, sessões grandes, com paragens para os miúdos e não sei o quê.
E tu vais dizer, epá, mas perdeste um dia um dia da tua vida para nada, não ganhaste dinheiro, nada, e falas com os miúdos, o que é que tu ganhaste? Epá, ganhei tanto. Essa escola, por exemplo, em Queluz, que eu fui lá, Queluz de Baixo, epá, já não consigo dizer o nome, mas é EB, 2, 3, aquelas, pronto, uma data de números, que não fixa. Eu sou terrível com números, nem os nomes, as datas às vezes de aniversário dos meus amigos sei, quanto mais isso. Mas os miúdos foram fantásticos, fizeram-me uma data de desenhos que eles viram, do Coisas de Casal, por exemplo, aquele quadro que tu viste dos leões. Eu tenho um quadro, que eu chamo um quadro, que é uma folhinha A4 do miúdo, mas que ele me fez, que foi uma cena, quando eu saí, ele assim, a dar-me aquilo, nem deu à professora quando ela recolheu. Ele esperou que eu me fosse embora e quis-me dar em mão. São estas pequenas coisas, percebes? Eu sei que aqueles miúdos não me vão esquecer e sei que, de alguma maneira, eu consegui dar um bocadinho mais. Se calhar como aqueles professores que eu também me lembro e sei o nome. Percebes? Não... O Nuno Val Cardoso, por exemplo, era um professor meu da faculdade, na altura do design editorial, que me... por várias razões, mas marcou-me, ajudou-me. Percebes? E eu gostava de ser isso na vida das pessoas. As pessoas têm muito esta cena hoje em dia de serem influencers, ou disto e daquilo e daquilo outro. Pá, se isso não é ser influencer, se é que eu entendo que é ser influencer, mas tu mudares a vida de uma criança é potenciares o futuro. O futuro são eles, não é? Exatamente. Temos que tirar esses bloqueios todos que há por aí de pessoas a dizer nunca vais ser isto, nunca vais ser aquilo, sem saber se quer ajudar no sentido de, aquela pessoa tem talento e tem garra e tem vontade, não podemos cortar as pernas logo só porque quer ser, lá está, bailarina, quer ser pintor. Não podemos cortar as pernas, estamos a criar frustração. Fácil, claro, nada é fácil. Eu não estou a dizer que é fácil, que é só dizer, olha, bora lá e metam os putos a fazer todas as atividades que querem e mais algumas. Obviamente claro que há constrangimentos económicos. Eu também estive na minha família e muitos primos meus e amigos. Eu compreendo isso. Não estou a dizer que agora vamos todos passar a fazer tudo o que os nossos filhos querem e está a andar. Mas às vezes realmente nós precisamos de ouvir. Eu acho que a nossa sociedade, eu próprio, dou por mim muitas vezes, a minha mulher diz muito isso, ouve. E os miúdos então é só isso que eu estou a pedir. Ouvir um bocadinho mais o que eles querem. Se calhar, se ele falar 10 vezes de pintar, se calhar é porque ele quer. É um sinal, exato. É um sinal. Se ele disser que quer ser bailarina, quer ser pintor, quer ser advogado, quer ser bombeiro, quer ser... Pronto, ok, isso, olha, eu acho que queria ser bombeiro, por acaso. Mas, quer dizer, isso é uma estupidez, é aquela coisa de dizer, somos miúdos. Claro. Mas há coisas que, se nós tivermos tempo e sensibilidade para ouvir as crianças, primeiro vamos aprender. E vamos, no fundo, são nossos filhos, não é? Por isso nós queremos conhecê-los, queremos saber... Queremos que eles confiem em nós. Essa é outra. E ajudar o máximo possível. Nós queremos criar mecanismos, como estavas a falar, que tiveste esses mecanismos disponíveis. Nós também queremos passar isso aos nossos filhos, netos, sobrinhos, o que for. Queremos tentar ajudar a alavancar. Mas eu só tive isso porque eu confiava neles. A minha mãe sabe quase tudo sobre a minha infância. Eu vendo tudo a sério. A minha mãe era a minha melhor amiga nesse sentido. Eu contava-lhe as coisas todas. Mas não era porque sim, era porque ela me deixava confortável. Percebes? E é isso que eu acho. Se nós conseguimos deixar as crianças confortáveis, se nós conseguimos deixar as crianças à vontade enquanto pais, elas também vão conseguir falar connosco de uma forma muito melhor e, provavelmente, todos os problemas que tiverem ou não, são mais fáceis de resolver por causa disso. E o futuro, o futuro... Tu estando sozinho, enquanto miúdo, que queres fazer uma coisa, que os há. Crianças que não tiveram apoio nenhum, mas mesmo assim não desistiram e lutaram e foram. Agora imagina... o potencial dessa criança se tivesse um apoio familiar. Se tivesse um professor ou um Luís Miguel, que... Agora estou a chamar Luís Miguel, que é como a minha mãe me chama. Isso é giro. Os pais chamam muito os primeiros e últimos nomes. Imagina o potencial dessa criança, não é? É que, novamente, não temos nada a perder. Por que não fazer? Porque não deixar de fazer. Porque não fazê-lo e porque não deixar as crianças fazer. Deixem explorar. Toda a gente vai falhar a um ponto na vida. Eles vão falhar... e vão criar resiliência com essa falha. Esperamos nós, não é? Obviamente, porque também estamos lá para apoiar no momento das falhas. Sim. Vão falhar e vão aprender e vão fazer outra coisa, se for o caso, ou vão resistir. Isso foi uma coisa que eu não disse há bocado, mas também é uma parte importante dessas minhas partilhas. É mostrar-lhes que não é só sucesso. Eu mostro-lhes a Madonna, e mostro-lhes a coleção, e mostro-lhes a não sei o que, eles ficam todos contentes, e o Luís Represas, e... Por acaso, para eles já não é tanto, porque o Luís Represas já é de uma geração, mas nós, por exemplo... Nós conhecemos perfeitamente, exatamente. Mas também lhes mostro as coisas que correram mal. E eles aí ficam tipo, então, peraí,
E eles não percebem. Tu não és um pintor de sucesso. Depois mas não conseguiste, não deu. E estás bem com isso? E eu digo, não, mas estou a tentar, não desisti. Mostro que sou humano, percebes? Mostro que essa fragilidade. Por isso é que eu não gosto de chamar aulas, porque eu não sou um professor. Não és professor. Não sou. Vais lá partilhar experiências. Vais lá partilhar. Vou lá tentar ajudá-los. Tentar ajudar. Mostrar que dá. Exato. E que também pode não dar. Pode não dar, mas é preciso, acima de tudo, é preciso não desistir. Exatamente. Tu és uma pessoa muito observadora no dia a dia. Eu ia dizer que sim, até conhecer a minha mulher. Chamou-te à razão. Não, a minha mulher é muito mais observadora que eu. E na escala Vanessa, eu não sou tão observador. Mas eu sou aquela pessoa que, imagina, eu estou num restaurante e ela está a falar comigo, eu estou a ouvir o que ela me está a dizer. Mas acontece qualquer coisa ali e eu estou a navegar. Eu sou um bocado aéreo nesse sentido e por isso é que também já tenho muita cena de ilustração. Eu crio universos na minha cabeça, por isso sim, eu sou observador no sentido em que para mim a realidade é quase como ler um livro. Eu estou a ver as coisas e estou automaticamente a criar a minha leitura das coisas. Assim que eu cheguei aqui, por exemplo, este estúdio, eu já comecei a imaginar uma série de coisas. Por isso sim, sou observador, mas não ao nível da minha mulher. Não ao nível. E tu... ela repara em tudo. Tu és muito visual, por exemplo, estavas a ler um livro e és muito visual quando estás a ler um livro. Tu gostas de ler acima de tudo? Sou. Gosto muito de ler. Tens os cenários todos na tua cabeça? Sem dúvida. Eu quando trabalhava tinha 2 amigos meus que eu gostava muito de trabalhar na Time Out, que era o Tiago Paes e a Angela Marques. E fazíamos muitas coisas a nível de ilustração que tinham base em artigos. E eles já eram criativos, e são pessoas muito criativas, e o João Miguel Tavares também. Depois acabei por fazer um livro com ele. E eles diziam sempre que gostavam de falar comigo ainda no início do artigo. Porque ela dizia tipo, olha, vou fazer uma coisa sobre isto e tenho uma ideia X assim, assado. E eu dava-lhe logo 4 ou 5 ângulos imediatamente e brainstorm do que é que aquilo me dava. Depois acabámos, às vezes, nem sequer para nenhuma delas. Mas aquilo era... Eu sentia, e ela também, a Ângela, que era benéfico para os dois. E o Tiago também. A maneira como nós trabalhávamos... Eu costumo dizer que as minhas palavras são as imagens. E eles falam do que imaginam, não é? E eu pinto o que leio ou as palavras que vêm à minha cabeça. Engraçado. É uma maneira muito estranha. Eu sei. Não é porque há pessoal muito mais de números, uns de mais letras, uns de mais de cores, outros. Terrível, todos. Pois, lá está. Mas és terrível com números, mas estávamos a falar ao bocado, este sendo o episódio 7. Sim. O 7 é o teu número. Explica-me isso. Explica-me o 7. Eu juro que não. Olha, já até dei aqui uma pancada. Eu juro que não sabia. Fiquei tipo, disseste no 7. Eu não sou supersticioso, nem nada do género, mas o número 7 é uma coisa que me persegue, para o bom e para o mau sentido, mas que eu gosto muito. Eu nasci no dia 7 de outubro, desde puto, a cena de nascer a nascer, no meia-noite e 7 e blá blá blá. A minha mulher, cada vez que eu vou às compras, se tem alguma coisa, farta-se gozar comigo, porque ela diz-me, olha, vai comprar atum, ou cebolas, ou isto, a lista de compras, ok, eu vou. E se eu não tiver um número na minha cabeça, eu gosto de cozinhar, é outra das minhas paixões. E cozinhas lindamente. Obrigado. Pelo menos de visual, que eu já tinha visto. Há pessoal que tem dito isso, que eu devia abrir uma conta de Instagram só de cozinha. Só de comida, exatamente. Mas pronto, se tiver, imagina, sei que preciso de comprar exatamente. Eu compro o que preciso, o número que preciso. Mas se eu não souber, eu sou capaz, ou digamos, é altamente provável, que eu traga 7 cebolas, 7 latas de atum e 7 cabeças de alho. Epá, é uma coisa mais forte que eu não sei. Em caso de dúvida, 7. Em tudo. Eu jogo no Euromilhões e o 7 está lá. Se não é estrela, é número. Já tentaste contrariar isso? Já. O que é que acontece a nível mental, o que é que te acontece a ti contrariar esse... Fixo outros números. E nesta altura que se tivesse uma câmera estavam a ver que eu estava com a cabeça para baixo e envergonhado. Mas é verdade, fixei o 21, fixei o 31, fixei... Depois, epá, não sei, é uma coisa... Eu gosto de numerologia, mas não, ou seja, não é a ideia da superstição. Certo. Gosto, não sei porquê, é uma coisa confortável, que eu não quero entender. E, aliás, eu tenho descoberto que isso é das coisas mais giras da vida. As coisas que dão prazer, mas tu não sabes porquê. E deixa estar. Não tens que entender. Exato. Deixa estar. Mas eu não conseguia fazer isso. Eu, às vezes ficava ali à procura da razão porque eu sou muito... Era. Ainda tenho um bocado essa coisa. Estou a combater para este lado mais ansioso. De racionalizar tudo. E depois comecei a perceber... Porquê é que eu curtia de surfar? Porque sim. Porquê é que eu gostava, quando era puto, ficar dentro d'água... Minha mãe passava-se, eu ficava com os dedos, tipo, desde a raiz, dos pés, das mãos, tudo, todos com aquelas gretazinhas, estar montes de horas dentro d'água. Eu adorava aquilo. Porquê? Qual era a razão de ser? Os meus pais nem por isso. Não.
cada vez mais gosto disso. Nem tudo tem uma razão de ser. Há muita coisa. Para que também vamos queimar que a à procura. Das coisas não tem. Pois, exato. Vamos estar à procura de uma razão. Porquê? O que é que isso nos vai ajudar? Eu acho que ok, sabemos a razão. E agora? O que é que fazemos com essa razão? Eu acho que até tira magia à coisa. Pois, exatamente. Aquela cena de quase das... Por acaso nunca fui um gajo muitas namoradas e etc. Mas aquela malta do tipo começa e o fling e estão todos contentes e depois quando se torna uma coisa séria deixa de ter piada. Eu acho que é um bocado isso que essas pessoas vivem. Eu felizmente nunca tive essa cena, pá, deve ser muito mal para o outro lado, mas pá, deve ser, tipo, estás todo apaixonado e olha, agora vou ali para lá. Exato. Mas eu acho que também tem a ver com isso, que é tipo aquela cena do... Deixou de ser mágico, deixou de ser uma coisa que essa pessoa não entende. E eu quero cada vez mais cativar essas coisas. Não quero tanto explicar porquê. Quero só viver, quero experienciar. Até porque estamos numa altura em que temos que viver, temos que aproveitar. Sim. Especialmente agora com os desconfinamentos. Temos que aproveitar. Isso é uma coisa que eu tenho andado a pensar imenso, que era... Tu antigamente a minha mãe dizia, filho, tu tens que pensar nisto. A minha mãe chama-me Nis. E tu tens de pensar... o que é que vais fazer agora? E para o ano, imagina, o que é que vais fazer para o ano? Onde é que tu vais estar? E eu dava sempre as respostas muito malucas, por sempre foi assim. Ia de Interrail, ia para não sei onde, ia juntar dinheiro para viajar, e nós vivemos para viajar. Mas a questão era, nós pensávamos com o futuro, não é? Nós pensávamos tipo de, vou fazer isto, vou juntar dinheiro para ir a Tailândia, a Camboja, que eu curti imenso. E agora tu tens que viver de 15 em 15 dias. Daqui a 15 dias, tudo pode mudar. Isto é um constrangimento de tudo também. Para aquelas pessoas que fazem planos a super longo prazo, agora estão a viverem assim. É preciso isso, Francisco. Tu, tipo, olha, eu vou casar agora. E vou de lua de mel ou não? Não sei. Vais conseguir finalmente casar este ano? Não sabes? Lá está. É suposto, mas mesmo essa cena, só lua de mel, não é um plano a longo prazo. Quer dizer, se eu vou casar a partir vou querer tentar ter a lua de mel, mas posso não conseguir simplesmente porque daqui a 15 dias aquilo que eu planeei já foi com o badagai, para não dizer outra palavra. Exato. Mas é mesmo. Nós agora temos que viver mesmo o momento e aproveitar as coisas pequenas. Eu acho que esta pandemia também nos vem ensinar, já falei disto, vem-nos ensinar a aproveitar o de mais simples que a vida tem. Porque é tão bom às vezes e nós não damos valor a coisas tão simples. Mas agora, olha, então vou mudar aqui os papéis. Agora vou fazer uma pergunta. Vamos embora. Então, mas, por exemplo, na pandemia, o que é que tu sentiste que como tu acabaste de dizer, que gostavas mais e querias dar mais valor? É tanta coisa, sei lá. Às vezes... Quais são as coisas mais simples? Eu até vou-te ser muito sincero, dar um passeio na rua, uma coisa tão fácil como sair de casa, dar um passeio. À beira-mar. Estar ali um bocado a olhar para o mar. Se fosse responder, eu dizia natureza, nas várias vertentes, e cultura. Sim, exatamente. Sim, música, ouvir. E eu acho que salvou toda a gente. Sair, quando eu podia, tipo, passeio higiênico, serra. Exato. Apanhar o sol. Cheguei a estar assim na varanda, tipo, parecia um pato. Não conseguia cabelo, não ficava direito, mas vitamina. Tipo, apanhar sol fez-me imensa diferença. Apanhar ar fresco, respirar, estar um bocadinho só a ouvir, relembrar o que era ouvir as árvores. Som do mar sem ninguém, quando ia surfar cedo. Sou bem. Eu posso dizer que numa zona onde eu vivia antes, passei a ouvir sapos numa zona onde não havia sapos. E grilos. Pois. O que é isto? Passarinhos, os carros. Sim, parou tanta gente e parou tudo. Tanto que houve a possibilidade da natureza voltar a crescer assim em força. Foi engraçado esse aspecto. Foi como salvou. Foi isso e foi malta que teve coragem de continuar a produzir, continuar a tocar, e a expor o seu trabalho e de alguma forma fazer-me sair daquela catatonia toda. Eu acho que isto... Até porque não houve rotina. Tu és uma pessoa rotineira? Eu tenho mecanismos de... porque assim, como qualquer artista te vai dizer, uma parte terrível de ser artista que é a procrastinação. Que é a parte que tu, tipo, estás ali, tu queres trabalhar, mas não consegues. Não há momento. Ou começas a fazer uma coisa qualquer para te distrair e assim do nada passou uma data de tempo e não trabalhaste e ficaste naquela treta. E aquilo não valia nada, mas pronto, whatever. Procrastinar é terrível. Eu tenho mecanismos para me forçar a, tipo, ok, não, espera lá, tal. E um deles é o meu quintal. É tipo tatava horta e as coisas, e tenho cenouras e cebolas e alface, espinafres e romazeiras e tenho uma data de coisas. Começo a falar, nunca mais me vou calar. E outra é cozinhar. Essas coisas, e cuidar do meu gato e tal, isso faz-me, em certas alturas, se não estou a bater bem por ali, olha, então, lá, vou lá fora, tac, tiro as ervas, faço e depois paro. Assim, está lá. Ok,
ok, já chega. Vale mais isto a pena. Vou trabalhar. Essas coisas fazem com que eu desperte para aquilo que às vezes preciso. São os meus gatilhos. Exato. Não era mecanismo, é gatilhos que eu devia ter dito. Mas eu não gosto de rotina. Eu não sou uma pessoa que... Por exemplo, há pessoas que não gostam nada de mudança. Eu adoro isso. Eu vivo no caos. Eu preciso de me organizar no caos. Eu costumo dizer isto e a minha mulher fica maluca. Porque às vezes o meu estúdio tem uma confusão. Era isso que eu ia perguntar, se o teu estúdio estava muito desarrumado. Lá está, tipo, às vezes, pá, para ti não é até me custa andar. Mas depois, chega a altura, tipo, acaba o trabalho, faz tudo, não sei o que, e eu paro, e lá está o meu gatilho, e vou arrumar tudo, pá, e pronto. E aquilo fica impecável, tipo, olha, como... Pronto, um bocado como o vosso, pá. Não, se calhar não tão direitinho como o vosso. Mas arrumo o suficiente para receber alguém, um cliente, ou visitas, etc. Por isso, há momentos. Não te consigo dizer que seja uma pessoa monótona e com rotinas, porque não sou constante. Mas tens certo tipo de atividades, gostas como treinar, que estavas a falar um bocadinho? Sim, tens certo tipo de atividades que, não sendo rotineiro, acabas por encaixar no teu dia e... Sim. Epá, é assim, eu lá está, novamente, eu também não sou supersticioso, mas sempre fixei uma coisa que a minha mãe me dizia, que é, eu sou balança. E ela dizia-me, mas ele não é equilibrado, ele está constantemente a tentar equilibrar-se. E é mesmo isto. Eu não sou um gajo tipo que certinho. Quer dizer, os meus amigos dizem que sim. Os meus amigos dizem porque viu o resultado final. Vêem aquela coisa dele, acabou por conseguir fazer, ou ficou direito, ou não. Mas eu tenho uma forma de chegar lá que não é comum. Não é a linha tradicional, percebes? Por isso, sim, o boxe, as artes marciais que pratiquei várias, fiz Muay Thai, fiz boxe, fiz judo, ajudam-me nesse sentido. Ajudam-me a ter bases, ter uma estrutura. Porque eu não sou nada estruturado. Então é um bocado isso. Ou seja, essas coisas servem para eu ter alguma forma de lidar também com a ansiedade, distrair-me desse outro lado caótico e focar-me. Aquilo que falei logo de início contigo, que o Fialho... Eu pelo menos, não sei se sentes o mesmo, mas as coisas que eu mais aprendi com o Fialho foi isso. Foi o... Pá, isto pode custar, mas tu vais estar melhor no final. É incrível, exatamente. E vais superar aquela crença, não é? Do... Pá, nada é impossível. Literalmente. Isto é uma frase já vão chata. Sim, o clichê, mas a verdade é que é um clichê porque realmente é verdade. Bate tantas vezes certo que é verdade. Toda a gente diz que é um clichê. Tu só precisas de alguém que te direcione. Lá está, o Fialho, pronto, não, olha, o Fialho é um professor. Mas calma, ele é o super-assumo. Sim, mas quer dizer... super-assumo dessas frases, que ele supera-se todos os dias, a toda a hora, a qualquer segundo. Ele é um exemplo. É um exemplo de superação. Eu costumo chamar-lhe professor, mas ele é um mestre. Eu chamava-lhe mais mestre do que professor. Exato. Mas lá está, porquê é que lhe chamas mestre e não professor? Porque ele realmente é um mestre naquilo que faz, mas ele não tem a postura de estar a ensinar ou não. Ele quase que te mostra... Ele claramente mostra-te como é que se faz. Ele mostra mais do que te ensina. Ele, aliás, treina contigo e está em cima de ti. Ele personifica, não é? Exatamente. É um bocado isso que eu queria fazer naquela parte das aulas. Ser o Fialho. Sim, exato, ser um Fialho, estás a perceber? Exato, plásticas. Porque acho que ele faz isso muito bem. Sim, sem dúvida alguma. Consegue ser rígido quando é necessário, mas também precisas de alguma coisa ou tens algum problema fora dali, ele também lá está. Lá está. É isso. E ele é uma máquina a motivar. Porque é uma máquina em todos os sentidos. Eu costumo rir imenso quando estou a treinar com ele, porque eu faço uma repetição, não sei o que, ele faz duas, eu faço 3, ele faz 4. Sim. Ele fica sempre com a última repetição e sempre mais uma. É brutal. E uma pessoa que estamos a falar de 60 e acho que 62, espero não me enganar, 62, ou se calhar até... Eu acho que... É mais ou menos nessa idade. Ele é um bocado mais... É uns anos mais velho que o meu tio Zé, mas não sei se chega a tanto. Ele está ali nos 60 anos. É uma pessoa que aos 60 anos continua a fazer agachamentos com 170 kg ou 160. E a superar-se diariamente. Superar-se, exatamente. Eu pensava, com esta idade, e eu digo sempre, eu gostava de ser assim também. Gostava de chegar a essa idade com tanta vontade de superação. É isso que eu tenho com os meus avós, percebes? Aquilo que estava a falar há bocado, se eles estão a fazer, se eles não tiveram receio, se eles continuam até a fazê-lo, porque é que nós, que estamos no auge de idade, ou que temos toda a vida para viver, temos estas coisas que as pessoas todas dizem, porque é que nós havemos de ter receio? Porque é que nós nos havemos de limitar? Pá, eu disseste-me há bocado quem é que me inspirou, eu devia ter dito, o Fialho é um deles, é uma pessoa que é imparável, aquilo é
Até assusta. Até cansa só de ver. A cansar não, por acaso ele sempre me deu pica. Também fazer, dava-me pica. Eu adoro fazer parelha com ele por causa disso mesmo. Aquilo é para morrer. É para morrer no treino. Enquanto não morrer, não treinei. Sim. E eu também partilho um bocadinho esse espírito que eu vou para lá para morrer. Se não morrer, é pá, não treinei. E chego a casa e pensei, fogo, não estou cansado o suficiente. Mas eu acho que também isso, talvez, há muita malta no boxe que a gente conheceu. E tu e eu acabamos por criar uma relação. Eu vou o Filipe e um ao outro que é um bocado essa maneira de viver, que é a entrega. Entrega. E eu acho que a minha mãe, epá, eu agora ia dizer uma coisa, mas é uma expressão do meu avô que é uma asneira e a melhor. Podes dizer à vontade, aqui não há limites. Não há limites. As asneiras fazem parte do dicionário já, portanto. Pá, pronto, o meu avô dizia que tu ou sais de cima. Por isso, e eu acho que, dito de outra maneira, tudo o que merece ser feito, merece ser bem feito. E eu vivo assim. Ou seja, eu se vou fazer uma coisa é para fazê-la bem feita. Se eu não sei que eu vou conseguir fazer bem feita, ou se não acredito minimamente que eu vou conseguir fazer, pá, não faço. Se quero muito e tenho receio de fazer por cá e tal, epá, e vou-me aplicar que se afarta. Mas quer dizer, aquela coisa do, vou fazer, pronto, está bem, está feito, tá. Esta coisa um bocado choninhas de viver, pá, não consigo entender. Não consigo entender. E tu vês isso em tantas pessoas que estão um bocado frustradas com a vida, por uma razão ou outra. Pá, isso é uma forma tão triste de estar, porque no fundo, quer dizer, se calhar bastava era um fialho, não é? Bastava um fialho para, olha, ei, bora. E isso talvez se canalizasse em tudo na vida dessa pessoa, desde o trabalho à vida familiar. Tu disseste isso. Resiliência. É resiliência também. Gatilhos e resiliência são duas palavras um bocado. Superação, exatamente. São palavras-chave na tua vontade de crescer, na tua vontade de melhorar, porque se não tens isso, tens que procurar. Tens que procurar encontrar. E tens que encontrar para realmente crescer. Uma coisa que eu te queria perguntar é, eu sendo um péssimo pintor, com uma péssima mão, pá, literalmente, eu sou muito mau mesmo em desenho e em pintura. Uma pessoa como eu, com muito trabalho, chega a um bom nível na... Olha, eu vou-te responder uma coisa muito gira. Eu tive um professor na faculdade, eu era design, atenção, não era de pintura. E eu tive um professor que me dizia sempre que eu quando me ia avaliar, dizia sempre, espera lá, Luís Levi Lima, o senhor é de pintura, não é? Não, eu sou design, ok. E esse professor, tipo, adorava o meu trabalho, eu apanhei um seguinte, que se virou para mim, e na primeira avaliação, tempo 19, mas virou-se para mim e disse assim, epá, tu és muita parra e pouca uva. Cabrão. Eu pensava mesmo, cabrão, este gajo. E o gajo estava-me a picar. Mas ele percebeu, porque era assim, eu era um gajo esforçado. E o que ele queria dizer era, eu devia deixar fluir mais e não me focar tanto na questão do trabalho efetivo, de mostrar trabalho. E eu acho que tu não tens sucesso só porque tens talento, mas também acho que tu não tens sucesso só porque trabalhas. É uma combinação dos dois. Posso ter uma coisa, Francisco, tu tens aquilo que é mais vital ter em qualquer profissão artística, que é vontade, é garra e é entrega. Tudo o resto é completamente imprevisível, mas vamos outra vez para o tema que estávamos há bocado. Ainda bem. Quer dizer que se tu conseguires, vais ser feliz porque sim, não porque exatamente. É suposto. Porque me superei. Porque sei perfeitamente que eu sou péssimo a pintar e não digo isto com vontade de o fazer, mas se algum dia tivesse vontade de fazer, para não ficar frustrado com a minha capacidade quase negativa de pintar... Posso dizer que tenho muitos amigos meus da faculdade que pintavam muito bem, desenhavam muito bem e que hoje em dia têm trabalhos completamente fora, banais e estão satisfeitos com a vida que têm. E tenho pessoal que tinha trabalhos completamente diferentes e que agora pintam e estão todos satisfeitos. Até porque a pintura não é necessariamente só isso que tu estavas a referir, que é a visão normal das pessoas do desenho. Pintura, há muitas formas de pintura. Pintura abstrata, pintura expressionista, pintura de todo o género e mais algum. Instalações, whatever. Por isso, se calhar tu até, olha... Daqui a uns anos estou a entrevistar-te a ti e és tu que és um gajo famoso e estás na MoMA ou etc. Acho que não. A fazer... Nunca se diz nunca, mas é pá. Tudo é possível, desde que haja vontade. Exatamente. Eu só acrescentava essa coisa. Nada é impossível, mas tem mesmo que haver vontade. Tem que haver vontade e acima de tudo tem que haver trabalho e garra e vontade de superar. Porque parar, lá está, é morrer. Então a nós agora que estivemos parados nesta nossa vida, que o ano passado não contou, parar foi morrer e custou-me bastante, tanto é que eu adoro viajar e como tu estavas a dizer, tu és mesmo de viajar também. Estou morto por sair daqui. Pá, não quis ir naquela lógica do arriscar e ir à maluca, até porque tive alguns problemas familiares e mortes e tal. E isso fez-me retrair muito e pensar, calma lá, mais vontade tenho que aguentar o barco.
mas eu nunca pensei sofrer tanto com isto. É que está mesmo a custar. Eu todos os anos viajava 2, 3 vezes no mínimo em lazer, fora de viagens de trabalho. E eu e a minha mulher, quer dizer, nós nunca pensámos aquela lógica de ter uma grande casa, um grande carro. Não, nós queríamos era colecionar experiências, colecionar vidas, de falar, de saber comida, saber costumes, aprender com... Eu quando vim da Tailândia com a Vanessa, foi quando eu entendi, para lá, tu não tens um problema com a ansiedade, tu tens um grande problema com a ansiedade, tens mesmo que mudar isto. Porque entendi a forma como eles viviam, a simplicidade, até a comida, a quantidade de comida que nós consumimos. Eu quando vim de lá, pensei, mas espera lá, mas porquê é que eu preciso comer tanto? E porquê é que eu preciso comer tantas vezes? Eu questiono, não é? E eu acho que é sempre esta cena. Eu não sei se era a Angelina Jolie ou quem era que dizia esta frase. Posso estar completamente errado, mas a frase eu sei que é certa. Ela dizia, tu nunca vais conseguir evoluir se não saís da tua caixa. Não é? Nunca vais saber como é que é o mundo se não saís da tua caixa. Se não sais da tua caixa, ficas sempre ali, estás confortável. Eu acho que o conforto é a pior droga. Sabe bem, mas exato, mas é uma droga muito má. Tu ficas ali, aquela coisinha do pá, lá está, eu gosto disso, eu gosto de me pôr questões, eu gosto de ser exigente comigo mesmo e de evoluir. Como é que eu posso evoluir? Conhecendo outras pessoas, sendo humilde, vendo o trabalho dos outros, percebendo que, olha, não és a última batata do pacote, bem pelo contrário, se calhar nem sequer estás no pacote. Exato. Hás de talvez um dia estar se fores bom o suficiente. Pá, e viajar dá-me isso de uma forma que realmente até hoje eu nunca encontrei nada. Para mim, eu vejo as viagens, porque gosto muito de ir para sítios remotos e vejo as viagens como lição de humildade. Eu adoro chegar, às vezes queixo, o meu telefone estragou-se, mas depois vou a São Tomé, Cabo Verde assim, fogo, mas estás-te a queixar do telefone, pá, por amor de Deus. Sim, há pessoal que não tem, pá, infelizmente, e felizmente têm oportunidades, infelizmente há pessoas que não as têm, mas fico mesmo com umas lições de humildade ali e penso, tem que ser ainda mais simples do que já sou. Mesmo nas tuas coisas, dos teus hábitos, eu, pelo menos, sinto isso também. Daquelas coisinhas que eu, no dia-a-dia, preciso sempre. E que, assim, do nada ali, estou 30 dias no sítio, estou 15 dias aqui, blá, 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 e aquilo não representa nada. Por isso, efetivamente, são caixas nas quais eu me enfiei por comodidade ou conforto, ou porque a sociedade me disse e eu, ok, e pronto, estupidamente comi e calei. Mas sim, isso tu dizes é... Há uma amiga minha que diz, e a minha mulher também, quando foi a Cabo Verde a primeira vez, disse, as crianças são tão felizes. E depois quando fomos à Tailândia, quando fomos ao Egito, quando fiz, sei lá, uma série de sítios. E tu, não, é impossível. Eu sei que isto novamente parece uma conversa clichê, mas é impossível aquilo ser tão distante para ti e tão indiferente. E tu pensares, porra, se eles estão bem, se eles se sentem bem, não é para, esse é pobrezinho, o outro é assim, o outro é assado. É tão simples quanto isto. Eles dão graças, têm gratidão por estarem vivos, por viverem, por terem hipótese de curtir, por terem hipótese de... E nós não, andamos aqui preocupados com tanta porcaria. Não é por acaso que o lema de Cabo Verde é não stress. Sim. Mas tantos países... Eu não estou, se calhar, a dar o valor que estás a pensar de Cabo Verde, não é porque não gosto... É a minha terra. É a tua terra, exatamente. Agora, acho que a cena de viajar é isso, é realmente perceber que as pontes que há, por exemplo, entre Cabo Verde, eu tenho aprendido muito isto agora com os meus agentes, que são de Guadalupe, as pontes que há com a América do Sul e o que é que significa ser crioulo para Portugal. Por exemplo, tu falas crioulos e nós pensamos automaticamente em Cabo Verde e alguns países africanos, algumas semelhanças, cruzamentos, etc. Mas não pensamos no que quer dizer crioulo na América do Sul, América Central, todos aqueles povos que têm imensas semelhanças com Cabo Verde, por exemplo. A República Dominicana. Tu vês fotos daquela zona e tens miúdos morenos com cabelo loiro e olhos azuis e olhos verdeados como tens no fogo. Tens as tradições de espanejamentos que cobrir a cabeça com castidade, todos esses sinónimos que a maioria dos portugueses dizem, ok, os gajos ainda fazem isto. Primeiro, em Portugal, ainda há bem pouco tempo, nas regiões mais remotas de Portugal, também se fazia. Aliás, são hábitos que vêm daí. Mas mesmo as semelhanças entre a África e o Sul da América, a nível do que é ser crioulo, é tão giro. O milho. Milho em Cabo Verde é cachupa. Cachupa, exato. Ou xerém, ou etc. Milho lá, com a Crystal, eu quando falava, era tão giro. O valor que eles dão, seja nos ceviches, seja nisto, seja naquilo, mas é a base da comida. Há imensas semelhanças, só que têm formas diferentes de intervir, formas diferentes de desenvolver. Ramificações, exatamente. Que é o que tu aprendes a viajar. Exatamente. Nós não somos assim tão diferentes, mas temos as suas coisinhas.
tivermos abertura para nos ouvir e aprender, lá está, só podemos aprender, só podemos crescer e ganhar, não é? Sem dúvida alguma. Tenho que perguntar uma última coisa. Não. Eu falo imenso, Não. Está muito bom, estás muito bem. Houve algum momento no passado, algum acontecimento, alguma experiência, alguma emoção que te mudou ou que te fez realmente alavancar para o que és hoje? Há algum assim momento na tua vida? Sim, sem dúvida. Positivo ou negativo? Pois é isso. Eu ia perguntar se podia dizer dois, um positivo e um negativo. Podes, à vontade. Não, é assim. Eu se tivesse que escolher um momento, estás a falar de um momento, não de uma pessoa, certo? Um momento, pessoa, o que quiseres. Há alguma coisa não desvalorizando o momento ou a pessoa. Algo que tenha mudado positivamente e negativamente ou que tenha realmente influenciado a tua pessoa. Para me tornar artista plástico? Ou a pessoa para tornar o Luís Levi Lima? Epá... eu não consigo fugir às 3... que seriam 4 mulheres da minha vida, sem dúvida. E não desfazendo do meu pai, quer dizer, sou filho do meu pai, claro. Herdei imensas coisas dele e da família dele. Mas a minha avó Odete, que era a minha avó do Norte, a minha mãe, a Luzia, que era a minha sogra, e a Vanessa, que é a minha mulher. Eu vivo muito a cena da mulher, que eu fui educado por mulheres. E sem dúvida, elas são a razão por eu ser o que sou, a razão para eu ser da forma que sou. Por exemplo, tu olhas para mim, a maior parte da malta olha para mim e vê um gajo gadilhudo, de barba branca, todo coisa, e já tive o cabelo pelo rabo, etc. E nunca imaginam que este gajo é da cozinha, e é da jardinagem, e é de não sei o quê. Preconceitos. E eu sempre fui ensinado exatamente o contrário. Tentar respeitar as pessoas, tentares fazer o teu trabalhinho o melhor possível, deixa de estar. A minha sogra também tinha uma... Ai, fogo, agora não acredito que quero dizer a frase dela e não consigo. Ai, Jesus. Espera lá. Sem stress. Bem, não interessa. Elas inspiram-me sempre a ser melhores pessoas, porque todas, à sua maneira, tiveram percursos muito complicados. E fizeram-me sempre pensar que é isto. Não há nada melhor do que aquelas mulheres. E se ser mulher é difícil... mais valor tem ainda. Cala-te, não te queixes. É mais isto. E algum momento negativo, alguma coisa que queiras partilhar? Lá está. Não, eu infelizmente, quando abandonei o design foi porque chegou uma altura... eu costumava ter atenção a 10/7. E um dia fui parar ao hospital com 19/11. E deixei... Mas a culpa não é do design, nem é do trabalho, nem era da empresa que eu estava, nem nada do género. A culpa era minha. E o momento decisivo... negativo foi esse confronto com a ansiedade. Foi um médico... Eu acordar no hospital, não sabia mesmo onde é que eu estava. E tinha um médico a olhar para mim e dizer assim... Oi, rapaz, olha, quantos dedos é que eu tenho aqui? E eu olhei para ele, quase ofendido, como quase nunca tive na vida. E disse, então, tem 2 dedos. Mas o que é que se passa? Eu não estou maluco. E ele disse, pois não está, mas eu tenho que ver. E a seguir fez-me uma radiografia encefálica, não sei o quê. E só ali é que eu percebi que estava a viver e a levar a minha vida de uma forma... que podia acabar amanhã. E que o trabalho vivido daquela forma não valia a pena. Por isso é que eu disse que a parte boa eram aquelas 4 pessoas. Foi dar valor à vida. O momento é quase o mesmo. É perceber, estou-me a dedicar ao trabalho daquela forma e a dormir 8 horas por semana, e estas 4 pessoas podem ficar sem mim e eu vou ficar sem elas. Por causa disto. Por isso eu estabeleci a partir dali o que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma. Um equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar. Eu sou capaz de estar 40 dias fora, a trabalhar, mas podes ter certeza que quando eu voltar eu vou tirar pelo menos uma semana a 10 dias com a minha mulher e eu não vou fazer nada. Vou, a sério. Não sei que não consiga, mas tento ao máximo. E ser patrão de mim mesmo foi um desafio, porque as pessoas acham que é muito giro, mas passei a ter imensas responsabilidades que não tinha, não é? Preocupar-me efetivamente com o income diário, com contabilidades, com coisas que antes não era tão, apesar de ser freelancer durante bastante tempo, mas também consegui conquistar isso. Consegui conquistar, olhar para o meu gato e ele está ali tipo a fazer um charreto todo tamanho, a perceber, eu ontem não te liguei nenhuma. E consigo, é como as crianças. Eu estou a tentar ouvir as pessoas que estão ao pé de mim e dar-lhes valor. Essas 4 pessoas, e infelizmente essa experiência e outras mais negativas, ensinaram-me isso, dar valor à vida. Por isso, o Luís Levi Lima, como tu disseste,
o que é que eu sou hoje, eu gostava de poder dizer que sou uma pessoa que dá valor à vida que tenho. E é o mais importante. E vives a vida cada dia porque também não consegues viver de outra maneira neste momento. Sim. Mas é muito importante. Luís, foi um prazer imenso ter-te aqui. Já não te vi há bastante tempo e é sempre bom ter assim estas conversas com pessoas de todas as áreas e tu és mais um exemplo de uma pessoa que está no seu caminho para o sucesso e espero que o consigas e o melhor dos sucessos para todos os teus projetos futuros. Muito obrigado e agradeço o convite e olha, este convívio foi ótimo. Um abraço. Grande abraço. Então.